dia para você. Deus preparou para nós um tempo especial, nos dando vida para nós estarmos na casa de Deus. Eu me lembro quando... Eu sempre falo isso, mas eu gosto de falar e repetir as coisas, porque Jesus também fazia isso. Ele sempre repetia as coisas para os discípulos, né? Sempre falava. E sempre tinha que voltar a falar, porque a gente é esquecido, né? A gente se distrai com as coisas. E a gente tem que sempre ser lembrado daquilo que é a vontade de Deus, daquilo que Deus quer para nós, daquilo que Deus nos deu como missão, como chamado. É por isso que eu estou aqui. Porque eu continuo todo dia sendo lembrado pelo Espírito Santo de Deus a minha missão, o meu compromisso, os dons que eu recebi, os talentos que Deus me deu, o chamado. Eu fui chamada por Deus, você é chamado por Deus. Hoje talvez você esteja aí na sua casa, se sentindo um pouco fora do seu chamado. Eu estar aqui mesmo na igreja, meu Deus, eu fui chamada para o quê? Até hoje eu só vivi problemas, só passei por dificuldades. A minha vida foi cheia de decisões erradas. Eu priorizei o que eu não deveria ter priorizado. E assim a nossa vida vai sendo construída por nós mesmos. Põe a mão no seu coração e fala: eu sou responsável pela vida que eu tenho. Mas graças a Deus que em Jesus Cristo e com Ele eu fui transformado e eu posso viver uma vida nova. Amém? E essa vida nova, irmãos, vem de todo dia você acordar disposto a viver essa vida, disposto a viver no centro da vontade de Deus. Não importa a nossa condição, Deus sempre continua sendo bom. Não importa as aflições da nossa vida, não importa as provas que nós temos, não importa o passado que já passou. Então larga dele. Tem gente que gosta de se apegar com amor ao passado, às suas fraquezas, aos seus pecados do passado, às suas frustrações, às coisas que deram erradas. E isso não faz bem, porque quando a gente se apega ao passado, a gente deixa de viver o presente e também de construir para o nosso futuro. Então, hoje nós estamos aqui para falar desse tema tão abençoado, tão maravilhoso, que é sobre a bondade de Deus. Tem um celular aqui que eu não sei de quem é. Está aqui, deixa aqui, tá? Amém? A gente foi chamado, nós fomos chamados para nós andarmos no caminho da bondade que Deus construiu para nós. E Ele construiu, não foi de agora, Ele construiu já lá quando Ele criou tudo, tudo no mundo, todo o universo, todos os planetas, todas as galáxias, o planeta Terra, quando Ele criou a natureza, quando a cada dia Ele criou tudo que criou e nos criou o homem. Então, tudo Ele fez perfeito no seu devido tempo. E Ele fez para quê? Com bondade. Ele fez para nós com bondade, com amor, com tudo que a gente vê no fruto do Espírito de Gálatas capítulo 6. O Espírito Santo começa assim, Então, diga comigo, Deus é amor, paz, alegria, bondade, misericórdia, benignidade, longanimidade, domínio próprio, temperança. Deus é paz. Eu acho que tem alguém na diaconia que pode abrir a porta, por favor, por gentileza. Amém? Então a gente é assim. Porque Deus a gente pode ser. Só que a cada dia a gente vai ter que vencer os contrários. A força contrária não é externa, que Satanás não deixa que eu viva bem. Satanás não deixa que eu viva no amor, na bondade, na alegria, como Deus é, e eu posso também ser. E se o Espírito de Deus, que é amor, bondade, tudo isso, habita em mim, então eu posso ser isso. Numa decisão diária
de eu vencer a minha própria carne com a sua má vontade. Se tem uma pessoa que existe, que tem muita má vontade de obedecer ao Senhor, é o nosso coração. Por isso, Davi um dia citou que ele escreveu isso, fez um poema escrevendo: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque o coração é enganoso. O coração é o contrário do fruto do Espírito. Ele é ódio, ele é raiva, ele é má educação, ele é resistente, ele é rebelde, ele é triste, ele é melancólico, faz todo mal e não consegue viver bem. E ele não está lá fora, ele está dentro de nós. Uma vez eu fui viajar, fui para um congresso de mulheres em outro estado. A gente morava em Curitiba nesse período e ministrávamos ali na capital de Curitiba. E eu deixei tudo pronto em casa, casa arrumada, não tinha uma pessoa para me ajudar. Eu sempre gosto de deixar, quando eu vou viajar, a casa arrumada, a geladeira abastecida, porque eu deixei 3 homens em casa. Tinha comida para os 4 dias que eu ia ficar fora. Eu fui para a Bahia, para um congresso na Bahia. E deixei comidinha para todos os dias. Pronto. Tudo pronto, tudo arrumado. Roupa passada. Fiz a minha malinha e fui sossegada. Só que eu pus tudo na geladeira, organizado pelos dias que eu ia ficar fora, mas eu não esqueci, mas deixei um frango assado, que estava muito quente, não dava para guardar na geladeira. Eu deixei no forno e mandei mensagem para o meu marido, para o Vitor e para o Vinícius. Olha, tem um frango no forno. Eu só não coloquei na geladeira porque estava quente. Quando vocês chegarem da escola, mandei para os 3, né? Cada um no seu horário, coloca o frango, tampa, põe no tupperware e põe na geladeira. Eu agi com amor, com bondade, que é normal de uma mãe, como é normal um pai. A gente cuida de quem a gente ama, né? Aí fui viajar, passei, irmãos, cheguei em casa, a casa estava meio esquisita, mas estava aparentemente limpa. Só que eles tinham feito uma bagunça lá, cara. Eu falei, trouxeram todo mundo do PA, fizeram um auê aqui em casa. E foi mesmo, deu cinema, deu pipoca. Mas sabe quando a casa está esquisita de limpa? Quem gosta e limpa e faz isso na sua casa, ou no seu escritório, ou no seu trabalho, ou na sua organização profissional, empresarial. A gente que gosta das coisas assim, a gente nota quando alguém mexe, né? Ainda mais quando alguém faz folia. Pois bem, daqui a pouco está um cheiro de carne estragada. Não, eles deixaram algum lixo aqui. Fui procurar, cara, não tinha lixo. Até o lixo eles jogaram. Aí fui trocar a roupa, pus a mala, já coloquei tudo no lugar rapidinho. Fui para a cozinha, falei, vou fazer um cafezinho, que eu estou com vontade de tomar café. Quando eu vou ligar o fogão, cara, eu olhei e vi aquelas larvas subindo pelos azulejos, as larvas em todo o fogão do lado de fora, em cima. E eu comecei a rebobinar minha mente, o que estava acontecendo. Aí veio na memória, o frango que você deixou há 4 dias atrás, ficou no forno. Aí quando eu abri o forno, irmãos, era muita larva. Aí eu já fiquei assim com aflição e comecei a limpar o fogão por dentro, primeiro por dentro, tirei aquele frango, né? Fiquei irada? Fiquei. Mas joguei fora, levei na lixeira, já joguei sanitária, deixei lá de molho, aí fui tirando tudo, lavando, coloquei luva, enfim, limpei tudo, deixei tudo limpo. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a gente faz o bem, e o bem não funciona. Mas isso não pode deixar a gente de fazer, com um sentimento de não praticar o bem, ainda que não tenha funcionado
com aquela pessoa, com aquela outra. Eu estou falando de algo dentro de casa. Mas também a gente aprende uma segunda lição com isso. Que aquilo que está dentro de nós, que é a carne, como o frango é carne, que estava dentro do fogão, se você não tratar devidamente, o devidamente seria, quando estivesse morninho, colocar numa vasilha e colocar na geladeira para conservação. Se a gente não se tratar dentro de nós, a nossa carne, que é ruim, ela é ruim, de natureza. Mas não da natureza que vem de Deus, que tudo Ele fez perfeito, mas da natureza corrompida, da natureza vinda pelo pecado. E não tem a culpa de Adão e Eva, porque eles já viveram o tempo deles, já foram corrigidos por Deus. E nós já passamos e temos muitos mais recursos hoje, de conhecimento de Deus, de conhecimento da Bíblia, de conhecimento de ter a palavra de Deus, a Bíblia à nossa disposição, para a gente examinar, para a gente reter o bem, para a gente aprender com quem errou, com quem acertou. E aprender, acima de tudo, com aquele que é perfeito. Para limpar a nossa casa interior. Então, a ruindade está aqui dentro. A rebeldia está aqui dentro. E nós vamos aprender isso com um homem simples. Só tinha ele naquele período histórico, né, de Israel, antes do cativeiro assírio. Deus levantou um homem chamado Amós. Então, abra comigo a palavra de Deus no livro de Amós, no capítulo 5. Amém. Aí abrindo no capítulo 5, verso 14. Aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas de onde veio o mal? De onde veio a ruindade? Da onde vieram as coisas ruins? Oi? Está ali já, para vocês. Eu vou ler aqui na minha tradução. Mas vamos ler, aproveitar o que o Bruno está aí de boa vontade, graças a Deus, fazendo bem para a gente, né? Muito obrigado, Bruno, pela sua presença. Buscai o bem e não o quê? Para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Verso 15. Aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. José pertencia à tribo do norte, na divisão de tribos de Israel. E o que aconteceu para Amós chegar nesse ponto e falar isso? Ele era um profeta, mas um profeta como muitos servos de Deus, que servem a Deus, que amam a Deus, mas não querem. O povo acaba se aborrecendo daqueles que falam a verdade, daqueles que defendem a verdade. Tem gente que acha, no popular, tá, chato, para não falar outras coisas. Ser lembrado que a carne existe dentro de nós, ela é podre, e se você não cuidar dela, vai criar bichos, e a maldade vai aumentar dentro de você. Aí você fala, mas eu não sou tão mal. Eu não sou tão mal, mas você é bom. A gente aprende muitas coisas com Deus, com a sua palavra, e eu quero te convidar você a fechar os seus olhos agora e colocar a mão no teu coração e se examinar agora. Como que você tem sido no exercício, na prática, na sua vida, de praticar a bondade, de praticar a misericórdia, de praticar bem, de buscar o bem e não o mal. Como você tem sido na sua vida, na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos? A palavra de Deus diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração.
Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Fala para Deus: Senhor, aonde está o caminho mau dentro do meu coração? Aonde eu tenho andado no mal na minha vida? Pensado mal, olhado mal, falado mal, sentindo mal, praticado mal com os meus semelhantes, com o meu próximo, no meu ministério, no meu chamado. Ajuda-me, Espírito Santo. Ajuda os meus irmãos aqui a nós pagarmos o mal com o bem. Que o bem do teu Espírito vença dentro de nós, o nosso coração. Por isso nós rasgamos o nosso coração na tua presença para falar e assumir: fui eu que pequei, fui eu que pensei mal, fui eu que olhei mal, fui eu que tive uma percepção errada, fui eu que respondi mal, fui eu que fiz a fofoca, que fiz a intriga, sou eu que sou rebelde, que sou resistente, sou eu que decido pela minha vontade e não pela vontade do Senhor. Sou eu que não me organizei, sou eu. Me perdoa, Pai, e me ajuda a vencer, a praticar o bem. E quando não der certo eu praticar o bem e receber o mal, que eu me anime a continuar fazendo o bem, em nome de Jesus, amém. Até rimou, glória a Deus. Aí você pensa assim: depois dessa experiência que eu tive com a minha família, eu não fui fazer o mal, eu não briguei. Foi tão interessante, porque todas as vezes que eu fico irada com alguma situação, com alguma pessoa, a primeira coisa que eu faço é pedir para o Espírito Santo: me acalma, Senhor. Senhor, me perdoa por esse sentimento mal dentro de mim. Arranca de mim, eu não quero isso na minha vida. E me ajuda a andar no teu Espírito, nesta situação, em nome de Jesus. Isso me ajuda, porque às vezes quando você fica irado, você quer tomar uma decisão de vingança. E quando a gente quer vingança, e se vingar não é só de inimigo, né? Porque eu estou falando do marido que eu amo, dos filhos que eu amo. Eu virei e chamei todo mundo para uma reunião. Eu chamei assim: vamos conversar hoje à noite. 4 dias fora, depois do fora que eles deram de não comer o frango, não comeram nada, irmãos. A comida estava toda lá na geladeira, solta. Aí eu falei: a partir de hoje nós vamos tomar uma decisão e vamos fazer um combinado. Aí eles assim: ela está uma fera. Eu falei: não estou uma fera. Mas um frango foi jogado fora. E tem muita gente, eu sempre falo isso para eles, desde pequenininho. Tem muita gente sem comida para você deixar a comida no prato. Isso eu aprendi com a minha avó, com meus pais. Aprendi muito. Então, eu falei: primeiro, a gente jogou fora, a gente perdeu. Segundo, vocês não pararam aqui em casa para sentir o cheiro mal? Não, mãe, a gente sentia um cheiro, mas não sabia de onde vinha. Nem pararam para lembrar que eu mandei o recado, liguei para dizer que tinha o frango lá no forno. Mãe, nossa, tão corrido, tanta coisa, tanta prova, tanta matéria na escola. Eles eram adolescentes, nesse período estudavam no MV1, aqui na Tijuca. Aí, fiz o combinado. Eu falei: a partir de agora, todas as vezes que eu for viajar, eu não vou deixar mais nada pronto. Vocês, como fizeram, e foi muito bom, vocês comeram muito fora, muito Mac, né? Muito Bob's, né? Tá bom, não tem problema nenhum. Mas a gente economiza para não gastar comida. Combinado? Combinado, e assim foi. E eu ainda viajei mais uns 18 anos no meu ministério, para vários lugares. Então, irmãos, quando você faz o bem e não dá certo, não se desanime, não se vingue, não vai lá e dê o mal com o mal, porque Jesus Cristo falou o quê? Para nós pagarmos o mal com o... mas no Velho Testamento, que está aqui na nossa Bíblia, diz isso? Qual era a lei do Velho Testamento?
Olho por olho e dente por dente. Isso quer dizer o quê? Se vingue. Isso quer dizer o quê? Se alguém tirou o seu olho, vai lá e tira o dele. Se alguém tirou a tua mão, vai lá e tire a mão de quem tirou a sua mão. E assim vai. E a lei era cumprida. Então hoje nós estamos aqui, irmãos, assim com o coração. Eu venho para a casa de Deus há 50 anos. Eu venho com alegria de estar na casa de Deus, de estar no corpo de Cristo. Eu me sinto pertencente. Eu sempre decidi com 11 anos de idade, no meu discipulado, a ser uma bênção, a praticar o bem dentro do corpo de Cristo, a ser o bem no corpo de Cristo. E o bem começa quando a gente se corrige. O bem começa quando a gente se enxerga e vê aonde está o mal, vê se há em mim um caminho mau e me guia pelo caminho eterno do bem. Eu quero fazer o bem, eu quero ser o bem. Então, aqui em Amós, quando ele fala para todo o povo, busquem o bem e não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Porque, irmãos, é fácil afirmar, eu sou de Jesus, eu sou de Deus, o meu compromisso de vida é com o Senhor. É fácil afirmar, estou com Jesus e não abro. É fácil afirmar, o Senhor é o meu Deus, o Todo-Poderoso, maravilhoso, Deus presente, onisciente, onipotente. Ele é o meu Pai. Mas você está disposto a obedecer o seu Pai? Não, em casa era assim com o seu Maviel. Beijo, pai. Beijo, mãe. Beijo, Rebeca. Era assim, sabe como? Ele está me assistindo e ele sabe. Porque uma dos motivos da minha gratidão para o meu pai, todos os dias, para minha mãe, foi tudo que eu aprendi de bom, de bem com eles. Tirando o mal. Porque não é justo a gente ficar pensando no mal que pai e mãe nos fizeram. Ou que o marido, ou que a esposa, ou que filhos, ou que irmãos, ou que os vizinhos, ou que os irmãos da igreja, pastores, não importa, no trabalho, patrões, chefes. O que importa é a gente guardar o bem e reter o bem para prosseguir a nossa vida. Porque o nosso Deus é bom. Diga, Deus é bom comigo. O problema sou eu. E o problema é a gente quando a gente se nega a enxergar isso. E aqui Amós, um profeta que era um pastor de ovelhas, que se levantou ali dentro de um povo que sempre Israel foi o frango assado do forno que eu contei no início, cara. O Israel, o povo de Israel. Eu e você somos esse frango. Se a gente não se limpar e se colocar na geladeira, a gente não se conserva. Mas não dá para alguém fazer isso por você. Você tem que ir andando, ficar lá na geladeira. Por quê? Para se conservar. Para conservar a fé, a esperança, o amor, a bondade, a misericórdia, o bem do Espírito do Pai que habita dentro de nós. Então, Amós falando, busquem o bem, vocês estão fazendo tudo que é errado, vocês estão fazendo o que é mal. E ainda em nome de Deus. Não, eles não usavam o nome de Jesus, eles usavam o Senhor, em nome do Senhor dos exércitos. Dos exércitos de Israel, dos exércitos do universo, das estrelas, de todos aqueles que servem a Deus, dos miríades e miríades de anjos. Senhor dos exércitos, até do grupo do diabo. Ele é o Senhor deles também. É o Senhor de todos. Deus é o Senhor de todo bem e de todo mal, que não foi gerado por ele, mas foi gerado por nós, como diz lá em Eclesiastes, capítulo 9, verso 3. Dá para colocar aí para a gente?
Então esse povo estava falando em nome de Deus, orando, lembrando que Deus fez todo o universo, mas o coração estava sujo, podre, rebelde. Eclesiastes 9:3 diz assim: esse é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvários. Nele há desvários enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Aqui a minha tradução diz um pouco diferente, né? NVI. Eu gosto de usar NVI. Põe lá, NVI. Então, irmãos, às vezes a gente, estou vendo a telinha aqui, a gente vai descobrindo as coisas, né? Tem uma telinha ali boa. Glória a Deus. Às vezes a gente fica usando o nome de Deus, a palavra de Deus, mas praticando mal, escondidinho. Escondido no cinema, escondido dentro do quarto, escondido em qualquer lugar da terra. Escondido. Aqui na tradução NVI está assim: esse é o mal que há em tudo o que acontece debaixo do sol. O destino de todos é o mesmo. O coração dos homens, além do mais, está cheio de maldade e de loucura durante toda a vida. E, por fim, eles se juntarão aos mortos. Essa tradução é legal. Esse é o nosso destino, mas enquanto a gente não morre, a gente está vivendo. Então, vamos viver praticando o bem, tomando essa decisão de praticar o bem. E assim, Amós estava ali falando para um povo, como todos os profetas fizeram, como Jesus fez. E Jesus não era o profeta, ele tinha todos os dons, tudo. Ele era homem 100% perfeito, sendo homem. Ele é o nosso exemplo. Ele é, Hebreus 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ele, é nele, para ele que nós precisamos olhar todos os dias. É nele, através dele, que nós nos enxergamos. E aí a gente vai aprendendo na palavra que a opção do mal é do próprio homem. Todo o mal que nós estamos vivendo em toda a terra não é o que Deus planejou, não é o que Deus queria. Mas isso foi escolha do homem. E a gente continua escolhendo hoje. Não dá para jogar a culpa em Adão e Eva, cara. Põe a mão no seu coração e fala: hoje eu posso decidir entre o bem e o mal. Amém? A gente pode. Você tem esse poder. Aí Amós continua dizendo: primeiro, busque um bem. Segundo, odeiem o mal. Amem o bem. Estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia. O talvez é dúvida, porque nem Amós tinha certeza que diante de tanta maldade cometida, tanta injustiça cometida, tanta rebeldia cometida contra o próprio Deus de amor, Deus da bondade, que sempre deu o seu perdão, a sua direção, a sua proteção, a sua provisão, as suas promessas para o povo, e nos dá para nós hoje. E vira e mexe, a gente se pega. Eu, pelo menos, me pego. Eu sou bem humana. Eu me pego querendo praticar o mal. O mal da mentira, o mal do julgamento, o mal da condenação, o mal da culpa. O mal para mim mesma também, cara. Quando você fica se acusando, quando você fica se cobrando o tempo todo. Aí eu me lembro, eu não sou perfeita. Aí eu vou, olho para as montanhas e falo: obrigado, Deus, porque o Senhor criou todas as montanhas. É uma montanha. É a natureza que o Senhor criou. É uma rosa. É uma planta. Obrigado, porque o Senhor fez isso, porque o Senhor é bom para comigo. E aí eu começo a
passar por cima dos meus pensamentos ruins contra mim mesma. Porque isso acontece, irmãos. Quando a gente não sabe quem é, a gente fica se culpando o tempo todo. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Conhece alguém assim? Pessimista, que murmura contra si mesmo, que se queixa de si mesmo para si, que se sente sempre para baixo, que se condena, que se acusa. Não precisa nem ter inimigo, você é o seu próprio inimigo. O fazer o bem é para começar com a gente. Então vamos lá. Primeiro, reconheça que você tem uma natureza má. Segundo, se esforce para ter a natureza de Cristo, que é a natureza do bem. Amém? E aí, se valorize, fazendo primeiro o bem para você mesmo, porque isso é atributo do amor. Quando Jesus falou, o primeiro e grande mandamento é esse: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, ama a Deus, se ame. Eu não conheço caminho que nos permita o amor próprio se a gente não conhece Deus. Se a gente não conhece Jesus, não dá. Quem não tem Deus não tem esse encontro com o amor verdadeiro, com o bem que vem do Senhor. Porque mesmo você sendo, a pessoa tendo outra religião, outros hábitos religiosos, ou seja, até uma pessoa que não acredita em Deus, seja um ateu, todo mundo, todo o universo é sustentado por esse amor de Deus, que é uma energia poderosa. Todos nós, os maus que habitam na terra e as pessoas do bem que habitam na terra, são sustentadas por essa energia, essa força que vem do nosso Deus e Pai. Mas como isso? É mal, pratica o mal, mas a chuva cai, ele bebe a água, ele come daquilo que se chama bênção da provisão do Senhor. Trabalha, estuda, usufrui da inteligência, da capacidade intelectual que vem do Senhor. Se forma, adquire bens e riquezas na terra, mas isso tudo vem da bênção de Deus que enriquece sobre justos e injustos. E às vezes a gente vai ver isso, que a gente praticando a justiça parece que o caminho fica estreito, e que aquele que não pratica a justiça, parece que Deus não está vendo, parece que nada acontece de ruim, de justo com ele que é injusto. Mas, irmãos, melhor é entrar no reino de Deus pelo caminho estreito, fazendo bem, do que perder a sua vida no caminho largo, praticando o mal. E o que eu falo mal, não é o mal de você matar alguém, de você manipular, planejar um assassinato, ou um adultério, ou um roubo. Eu estou falando de tudo. O Espírito de Deus fala de tudo, daquilo que está dentro de nós, daquilo que se passa na nossa cabeça. Pelo menos eu tenho esse hábito, quero que você adquira esse hábito de se autoavaliar diariamente. Quando o apóstolo Paulo fala da Santa Ceia, ele fala lá em 2 Coríntios capítulo 11, dizendo que examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba desse cálice. Se examine nesta manhã e coma desta palavra e coloque em prática na tua vida, primeiro em você, depois para a tua família, na sua casa, e vai se desdobrando no teu trabalho, nos seus negócios, nos seus afazeres, nos seus estudos. E também no ministério. Se você tem um chamado de Deus, eu creio que tem, porque Jesus nos chamou, dizendo, indo pelo caminho, fazei discípulos em todos os lugares, no açougue, no supermercado, na vizinhança, na cidadania, nas viagens, por onde você for, faça discípulos. Mas como? Prega o evangelho, fala do amor de Deus sem religiosidade,
mas de uma forma prática e fácil. Mas que a sua vida, porque, irmãos, às vezes a gente fala tanto do bem, mas Deus é isso, Deus é amor, Jesus é amor, Ele quer o seu bem, Ele quer te dar a vida eterna, mas daqui a pouco você está falando palavrão, está xingando, está brigando, está gritando com todo mundo, está falando mal dos governantes, está murmurando da saúde, está murmurando da vida. Quem é que vai dar crédito a essa pregação, cara? É o que o povo de Israel vivia aqui no contexto de Amós. Falava de Deus, Ele criou o Órion, as Três Marias, Ele criou a galáxia, o universo, Ele é o Deus. Mas não praticavam, mas não viviam, mas não davam bom testemunho. E dentro continuava alimentando a maldade. Por isso que, quem sabe, talvez, se vocês se arrependerem, se vocês deixarem de praticar o mal, se vocês se apegarem ao bem, talvez Deus venha na sua grande misericórdia e os livre. E isso a gente tem em Jesus Cristo tudo, mas não é porque Jesus consumou tudo, tudo está consumado, mas você tem que consumar em você, na sua vida, tudo aquilo que Jesus fez na cruz. Nós temos que dar crédito a essa pregação, nós temos que viver esta verdade, nós temos que ser essa verdade, não só de palavras, mas em espírito e em verdade. Eu quero deixar com vocês, da parte de Deus, que o nosso Deus é bom, é maravilhoso. Em Deus não habita o mal. Diga comigo, em Deus não habita o mal. Ajuda-me, Espírito Santo, a arrancar o mal do meu coração e da minha mente, em nome de Jesus. Amém. Deus criou tudo perfeito. Você vai ver isso em Salmo 125, verso 4. Você vai ver que Deus tem promessas maravilhosas para nos fazer viver a partir destas promessas. Se você for em Mateus capítulo 6, você vai ver o que Deus prometeu para aqueles que o amam, para aqueles que escolhem, optam para andar no bem ensinado por Jesus Cristo. Jesus Cristo praticou o bem o tempo todo. Ele recebeu o quê, irmãos? O mal. De quem? Daqueles que estavam dentro da igreja. Ele recebeu o mal do povo que foi indiferente, que o rejeitou. E eu quero dizer, quando eu falo assim dentro da igreja, estou há 50 anos dentro da igreja, graças a Deus. Eu vi muita coisa errada, muito mal, mas Deus, no meu espírito, sempre falava: a gente se melhorando, a gente melhora o corpo de Cristo. Você sendo membro saudável, você vai trazer saúde para o corpo doente. Eu acredito nisso. Que a minha presença aqui é para me melhorar e para melhorar você. Que a presença de cada um de vocês é para me melhorar e me dar a oportunidade de eu exercitar todos os dons do Espírito Santo, todo o fruto do Espírito Santo. Você me abençoa e eu te abençoo. Levanta sua mão e diga: eu te abençoo e você me abençoa. Diga para o irmão que está ao teu lado: eu te abençoo e você me abençoa. Amém? Isso é fazer o bem, é enxergar e olhar o defeito. Você vai olhar os meus defeitos, eu vou olhar os seus defeitos, mas acima desses defeitos, e a gente olha dentro de casa os defeitos do marido, da esposa, dos filhos, dos pais, do sogro, da sogra, dos familiares. No trabalho, a gente olha o defeito de todo mundo, não olha? O patrão é assim, o meu chefe é assado, meu colega. E ao invés de você transformar esse mal em bem, você deixa o mal te dominar. Não deixa, não permita. Reaja contra. Porque foi o que Jesus fez. Bispa, mas ele foi crucificado. Então, você está pronto para ser crucificado? Pelo menos pega o frango e crucifica na cruz. Pega o teu coração e crucifica. Pega a mente, a sua mente, que todo dia
ela mente. É interessante isso, a mente mente. E a mente fala mal da gente mesmo, para ela. E faz o mal. Mas quando você tem um encontro com Jesus, e quando você toma posse, que você vai viver o bem e não o mal, você começa a fazer bem para você mesmo, declarando para a sua mente: a minha mente é de Cristo, a minha mente é de Cristo, o meu coração é de Cristo. Diga comigo: a minha mente é de Cristo, o meu coração é de Cristo. Por isso eu tenho bem dentro de mim. E vou sair hoje daqui para praticá-lo. Amém? Quem já pratica faz mais, porque esse é um exercício diário de vida. Faça o bem, tenha boa vontade. Às vezes alguém pede um copo d'água, você tem má vontade. Quando eu era adolescente, com meus irmãos em casa, a gente pedia coisas um para outra. Ah, não estou afim, vai você, seu preguiçoso. Tem gente que é folgado. Aí você faz bem, mas deixa bem claro, você está sendo folgado, tome seu jeito. Mas não deixa de fazer o bem. Tem um senhor que, meu pai, toda vez que eu vou lá, ele conta isso. Sua minha, eu não sei porquê, toda vez que você vem aqui, esse homem vem há 18 anos pedir esmola na porta. Já preguei o evangelho, meu pai já pregou o evangelho para ele, minha mãe, nós. Ele entrega a vida para Jesus todo dia. Aí meu pai falou: você não acha que já está demais 18 anos? Eu falei: não, pai. A gente tem que fazer o bem até o final. Olha para ele. Ele está pedindo comida. O Senhor é tão generoso. Meu pai abaixa a cabeça, olha para mim e... tá bom, vê lá o que você pode dar para ele. Porque às vezes enjoa. Às vezes não é uma pessoa, um morador de rua que vai te pedir o bem. Às vezes é teu pai, tua mãe que está pedindo o bem. Às vezes é teu filho que está pedindo o bem, tua filha. Às vezes é o marido, às vezes é a esposa, às vezes é um vizinho, às vezes é um irmão da igreja, às vezes é alguém que você nem conhece, que te manda uma mensagem pedindo um bem seu. Às vezes é alguém que você encontra no meio da rua. E eu já, conhecendo a minha mente, irmãos, quando alguém me pede bem, eu já quero resolver na hora, cara. Porque senão eu esqueço. Então já quero orar, eu oro. Quem que dá, eu dou. Tem que ser generoso, eu sou. Porque eu conheço a minha natureza e as minhas falhas. Então a gente precisa praticar o bem e aborrecer o mal todos os dias da nossa vida. O que Deus pede é isso. Em primeiro lugar, guarde isso. Se esforce em fazer o que é certo. Em segundo lugar, aborreça o que é errado. Tem uma balança dentro de nós que se chama Espírito Santo de Deus. Ele nos dá discernimento do bem e do mal, do certo e do errado. E quando você tiver dificuldade, antes de tomar uma decisão, fale, ore, converse com o Espírito Santo de Deus. Terceiro lugar, que você seja justo em todos os seus relacionamentos. Em Gálatas 5, 22, 23, está escrito isso. Seja justo. Se afaste de todo tipo do mal, de pessoas más, que têm a prática do mal. E muitas pessoas se vestem com anjo de luz, como Jesus alertou e avisou. Vêm disfarçados. Eu sou a luz, mas está tudo branquinho, parece que está tudo certo, mas não combina com a Bíblia. Não combina com o Evangelho de Jesus vivido. Ah, mas pratica o bem, mas fala o bem, mas usa o nome de Deus, usa o nome de Jesus. Mas não reconhece a Deus como o único e suficiente Salvador em Jesus Cristo. Dá o nome de salvação, de eternidade, de vida eterna, de uma vida boa na terra em energia e não na força, no poder da presença de Deus através do seu Espírito em nós. Tome cuidado.
Não é tudo que brilha é ouro. Não é tudo que ilumina, parece certo, que tem a fala certa. Se não reconhece Jesus, que é uma coisa que ofende muito Deus, quando filosofias e ideologias não reconhece Deus como Criador, como Pai de todos, de toda a obra da criação, não conhece em Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador, suficiente para nos dar vida na terra e eternidade depois dessa vida. Porque quem pratica o mal, quem pratica o bem, todos nós vamos morrer um dia. A gente acabou de ler. Amós olhou para aquele quadro e falou: quem sabe, se vocês se arrependerem, se vocês voltarem, deixarem, abandonarem, aborrecerem o mal, quem sabe, talvez, Deus volte atrás do quê? Do juízo, do castigo. No caso ali, no contexto, era mais o cativeiro. Cativeiro era sair de Israel, sair da cidade de Jerusalém, não ter o templo, né, não ter o lugar para adoração. Eles procuravam os montes, né? Os montes para adorar a Deus. Nesse monte que Deus está, é naquele monte que Deus está, é naquele ministério que Deus está, é naquela igreja que Deus está. Deus está quando tem muita gente, Deus está quando a gente tem um lugar e um templo para adorá-lo. Irmãos, o primeiro templo para adorar a Deus somos nós. Se você não adora a Deus com a sua vida, na sua casa, família, trabalho, negócios, vida econômica, financeira, na sua saúde, respeitando e fazendo bem para esse corpo, nas pessoas, no outro necessitado, no pobre, mas também no rico que precisa conhecer o Evangelho, não importa se ele vai aceitar ou não. A gente não tem uma vida de oração se preocupando com a maldade que está no mundo, com a guerra que ainda está ali entre a Rússia e a Ucrânia, cara, em todo o mal, em toda a morte, toda a tristeza, na fome no Brasil, nas nações onde tem servos de Deus fazendo bem, recebendo mal e morrendo. E a gente aqui, ainda com liberdade, com vida e tudo parece difícil. Tudo é muito complicado. Não é não. É a gente que precisa se converter. Feche os teus olhos. Quero encerrar essa palavra com Salmo 23, verso 6. Salmos 23, verso 6, diz assim, para você guardar esse é um versículo assim muito lindo, muito forte, muito importante. Eu tenho certeza que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Voltarei à casa do Senhor. Voltarei, não vou sair dela, porque eu sou a casa do Senhor. Enquanto houver um grupo de Deus, uma igreja, o corpo de Cristo na terra, eu creio, eu voltarei, sempre estarei ali, juntos, reunidos no nome do Senhor, celebrando a vida de Jesus na minha vida, na vida dos meus irmãos, celebrando a transformação, a renovação da mente, o coração convertido, querendo viver e praticar o bem todos os dias. Eu voltarei à casa do Senhor, para servir ao Senhor com alegria, para me apresentar a Ele com cântico. Não é peso, é alegria, é amor por Ele, é amor pelo corpo de Cristo, para salvar vidas, para a gente ser mais forte, para ir alcançando aqueles que são pobres, necessitados, aqueles que estão sozinhos, solitários, abandonados, tristes, doentes, enfermos, sem saída, sem esperança. Nós somos os portadores das promessas de Deus. Eu sei que você saiba e tenha essa certeza, e Jesus citou esse salmo também nos evangelhos. Eu sei que a bondade e a misericórdia
me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Na casa, no céu e nessa terra, eu vou estar unido àqueles que amam servir a Deus, amam praticar o bem. Eu vou excluir os maus? Não, que os maus, eu vivi isso, eu era mau e Deus me recebeu. Eu era má e Deus me transformou, mas eu me deixei ser transformada. Eu tive o mal dentro da minha casa, meu marido era mau, mas depois que ele teve o encontro com Jesus, ele ficou bom. Todos nós somos maus. O mal impera quando você não tem Jesus. Quando o Espírito Santo não habita em ti, em nós. Nós somos maus. Obrigada, Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o bem perfeito. Obrigado, Pai, porque Jesus é o bem maior, que nos deu salvação, perdão dos nossos pecados, nos deu vida eterna. Essa vida é temporária, essa vida é passageira. Queremos nos encontrar contigo, Senhor, para ouvir a tua palavra, dizendo, como naquele dia o Senhor disse para o seu Filho, Jesus Cristo: eis o meu Filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Senhor, queremos ouvir esta voz. Queremos ser, Senhor, a bondade nesta terra, para nós mesmos, para os nossos, para o nosso próximo, para os nossos semelhantes. No corpo de Cristo saudável, queremos, Senhor, trazer cura para o corpo, trazer cura para a família. Viver essa cura em nós, e por onde formos, onde houver maldade, onde pisarmos com a planta dos nossos pés, o mal saia, bata em retirada. Que a tua luz dissipe as trevas, a luz que habita em nós, porque decidimos, Senhor, pelo bem, porque o Senhor é bom, em nome de Jesus. Amém. Amém. Receba na tua casa, receba na tua vida, receba. Você tem o bem do Senhor, você tem esse amor. Que a bondade e a misericórdia te siga todos os dias, a cada dia. Hoje, indo para frente, praticando e praticando. E sendo para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Viva esse evangelho, pregue essa palavra. Em nome de Jesus. Amém? A gente, antes de fechar esse culto, e faz parte da adoração, se você ama, se você quer abençoar o corpo de Cristo, com a sua vida, com seus talentos, com os dons do Espírito em você, com o fruto do Espírito, isso tudo é generosidade, tudo isso é bondade, com as suas ofertas. Essa é uma igreja que ama fazer o bem. E como eu disse lá no início, às vezes a gente pratica o bem e as pessoas não reconhecem. Não tem problema, continue praticando o bem. Pratica o bem ofertando, dá a sua oferta, dá o seu dízimo, contribua como o Espírito colocar no seu coração, não por necessidade, não porque há constrangimento, porque a gente tem coisas para pagar mesmo, a gente tem conta, a igreja paga conta. Para ter uma igreja custa caro. Para ter uma igreja não, para ter um lugar, um espaço físico, para a gente poder se ajuntar e cultuar a Deus, custa muito caro, ainda mais no bairro da Tijuca, né? Custa caro. A luz está cara, a água está cara, né? A alimentação está cara. Mas cada um contribua, como propõe no seu coração, pela direção do Espírito Santo. Porque tem uma marca daqueles que são de Deus. O que eu recebi do Senhor, eu também entrego. Amém? Levanta o seu envelope, você que está nos assistindo,
Você tem os dados bancários da igreja Casa do Pai. A gente está aqui na igreja Novos Rumos, no corpo de Cristo, que é único, universal, de todo o povo de Deus em toda a terra. Eles nos abriram a porta para nós entrarmos e termos esse culto. E nós somos agradecidos. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado ao pastor Márcio, à pastora Ana, que Deus redunde em grandes bênçãos para vocês. Isso aí é dom, isso aí é generosidade, é amor, é bondade. Então, que a gente ande assim, irmãos, porque quando a gente é bom, as portas se abrem. O Bruno está aqui, nos ajuda na mídia. Todo domingo, Rosina está ali. Sempre estão. Isso é bondade. Isso é presença. Isso é fazer o bem para os irmãos da casa do Pai. Muito obrigado por isso. Obrigado. Vamos louvar a Deus. Obrigado, Senhor, por cada oferta, cada dízimo que entra nesta porta, pelas contas bancárias, por esses envelopes, pelo trabalho, pelo amor, pela entrega, pela dedicação, pela fidelidade, pelo compromisso de vida, para que a igreja consiga cumprir a missão de Jesus Cristo. E hoje, através de nós abençoamos com bondade aos desempregados, aos necessitados, como essa obra, essa igreja tem feito há anos, Senhor, desde a sua existência. Obrigado, Senhor, por todos os recursos, por todas as provisões. Obrigado pela saúde para trabalhar, pelo emprego, pelo trabalho, pelos negócios de cada servo seu. Obrigado por aqueles que se doam, porque acreditam, Senhor, na integridade desta obra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode doar sua oferta. Deus seja louvado. Enquanto você vai fazendo isso, eu vou convidar você a ficar em pé. Aleluia. Em gratidão, com amor, Senhor, te louvamos. Te louvamos, Senhor, pela aulinha das crianças, pela tia que ficou ali, hoje a tia Rose. Obrigado, Senhor, por esta obra, Senhor. Obrigado por essa igreja que o Senhor tem sustentado. Nós sabemos que até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Senhor, por fazer parte desse corpo de Cristo, que a bondade e a misericórdia que há em Cristo Jesus, que habita em nós através do Espírito Santo, nos acompanhe nesta semana e por todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplaude o Senhor, glória a Deus. Deus seja louvado. Bom domingo, bom culto para Novos Rumos agora, daqui a pouco. E um dia excelente para você. Abraço e beijo no teu coração. Deus te abençoe e te ama em Jesus.